Como encontrar empresas vencedoras, aquelas empresas que parecem ter grandes vantagens, até vantagens desleais sobre as suas concorrentes e que vão te gerar muita renda, tá? E isso olhando apenas para um indicador, o indicador mais importante. Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos você pode aprender mais sobre como aumentar seu patrimônio com dividendos mensais. Eu me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou mostrar como gerar muita renda na Bolsa de Valores. E se você quiser mais conteúdos como esse, aqui no canal tem diversos conteúdos sobre esse assunto. Se você quiser se aprofundar ainda mais, fique atento, porque de tempos em tempos eu dou um curso gratuito chamado Como Aumentar Seu Patrimônio com Dividendos Mensais. Então veja o link na descrição. Bom, esse vídeo ele será dividido em 3 partes, tá? Daqui a pouco vou já compartilhar minha tela. Esse vídeo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou mostrar 2 formas básicas de remuneração da bolsa, tá? Eu vou explicar o que de fato são empresas vencedoras e a última parte eu vou mostrar como gerar muita renda a partir dessas empresas vencedoras e, claro, né, como identificá-las. E fique até o final dessa aula, porque no final eu vou mostrar uma empresa que eu duvido que você conheça essa empresa, porque é uma empresa que eu, procurando, né, por novas oportunidades na bolsa, eu encontrei essa empresa e é uma empresa que sim, ela pode ser uma empresa vencedora, ela tem algo que nenhuma outra empresa tem no mundo, inclusive as suas concorrentes. E isso é muito, muito interessante. Bom, vamos já para o conteúdo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, como gerar muita renda na Bolsa de Valores? O primeiro ponto é eu vou explicar sobre os tipos de remuneração na Bolsa. Né? Em geral, há 2 formas básicas que você pode ser remunerado na Bolsa de Valores, especialmente investindo em ações. Tá? A primeira delas é o ganho de capital, né, que a gente entende como o aumento do patrimônio, o crescimento do patrimônio. E o segundo são os dividendos, né, que é de fato a renda. Tá? Existem empresas que apenas entregam aumento de patrimônio, então existem diversas empresas que apenas focam nisso, ou pelo menos prometem entregar no aumento de patrimônio, né, o ganho de capital, e tem empresas que entregam os dois, né, ou, claro, prometem entregar os dois. Então, entrega tanto aumento de patrimônio como renda, que esse é o nosso objetivo, tá? Eu prefiro ficar, lógico, com as empresas que me entregam tanto renda quanto aumento de dividendo, quanto aumento de patrimônio. Por que eu prefiro isso? Porque o retorno ele é muito maior e também com menor risco, e eu vou te provar como. Se a gente comparar os índices de small caps com índices de dividendos, então small caps entende-se que aquelas empresas são empresas pequenas, empresas que têm um potencial muito grande de valorização, empresas que conseguem aumentar de valor de tamanho muito mais fácil que outros tipos de empresa. Então são empresas em que o ganho de capital é a grande expectativa delas, e de todos esses tipos de empresa, essas empresas com menor capitalização tendem a ter maiores chances de entregar maiores retornos. Então, eu comparando esse índice dos small caps com o índice de dividendos, que são os índices de empresas mais maduras, que crescem também, mas também pagam muitos dividendos. Então, vou comparar esses 2 índices para provar o meu ponto. Então, o ETF, né, SMLL, tá? Que tem aí um retorno médio, eu peguei de 2015 a 23, um retorno médio de 11,86% ao ano, vou até aumentar aqui. Isso aqui eu peguei do site da própria B3, tá? Então, taxa média de crescimento do SMLL é de 2015 a 23, 11,86% ao ano, até uma rentabilidade bem interessante. Porém, com uma volatilidade também relevante, significativa, né? Uma mediana aí de 18,95 pontos e o desvio padrão de 12,19 pontos. Tá? Isso aqui, então, é o do SMLL. Agora, vamos comparar tanto o retorno quanto a volatilidade do SMLL com o do IDIV, que é o índice das empresas que distribuem dividendos, né? As maiores empresas que distribuem dividendos na Bolsa. Bom, a começar pelo retorno. Enquanto aqui a gente tinha um retorno médio de 11,86% ao ano, aqui nós temos uma taxa média de crescimento de 17,48% ao ano. Um retorno muito significativo, bem maior do que as small caps, mesmo sendo uma tipologia de empresa que promete mais dividendos do que, de fato, o ganho de capital. Então a gente vê aqui de 2015 a 2023, no mesmo período, um retorno de 17,48% ao ano. Tá? Esse retorno é anualizado, não é no período.
Mas a gente tem que comparar a volatilidade, né? A gente espera que a volatilidade também seja menor. E de fato, a mediana está em 18,71 pontos, enquanto o desvio padrão 10,14. Então, tanto a mediana quanto o desvio padrão, no caso, é menor aqui no IDIV. Então, o IDIV entrega maior retorno com menor risco, tá? Então, algumas vantagens de empresas que distribuem dividendos. O risco é menor, o retorno costuma ser maior, ela distribui renda, que são os dividendos, e também você tem maior previsibilidade no seu investimento e no seu fluxo de dinheiro também. No índice existem empresas boas e ruins, empresas que estão se tornando cada vez mais lucrativas e aumentando o peso no índice, como empresas que estão se tornando cada vez menos lucrativas e por isso estão saindo do índice. Então o índice ele compreende um conjunto significativo de empresas, mais de 50 empresas, e dentro dessas 50 empresas tem empresas que puxam seu índice para cima e tem empresas que puxam seu índice para baixo. Então, a gente consegue se aprofundar ainda mais e sair do índice e entrar a fundo em cada tipo de empresa e escolher um conjunto ainda mais interessante do que apenas comprar toda a carteira pulverizada do índice, tá? Então, para focar no conjunto mais lucrativo, é preciso selecionar bem as ações, tá? E como que a gente vai selecionar? Encontrando as empresas chamadas de vencedoras, as empresas vencedoras. Bom, e o que de fato são empresas vencedoras? Tá? O que são essas empresas vencedoras que a gente vai focar? São empresas que multiplicaram em várias vezes o seu tamanho ao longo do tempo. Ou, lógico, né, pensando no investimento, são empresas que podem vir a multiplicar em várias vezes o seu tamanho nos próximos anos. Então, são empresas que remuneram muito bem o seu acionista e também de modo recorrente ao longo do tempo. Exemplo de investidor que é especialista em encontrar esse tipo de empresa, né? Eu conheço, você já sabe quem que é, né? Nós já sabemos, nós já conhecemos, é o Warren Buffett. Tá? Ele teve uma rentabilidade aí de cerca de 20% ao ano em dólar nas últimas 5 décadas. Então, assim, um retorno, principalmente em dólar, muito formidável, tá? E o que se você pesquisar ou ler várias bibliografias do Buffett, né? Tanto estudiosos que analisaram seu modelo de análise de empresa, qualquer tipo de estudo sobre ele, você vai ver que ele busca apenas uma coisa na empresa, um indicador apenas que ele olha, que lógico, né, a partir desse ele pode olhar outros, mas o principal que ele sempre procura é vantagem competitiva durável. É impossível você ler um livro sobre o Buffett que não tenha esse termo dentro do livro, porque ele fala muito sobre vantagem competitiva durável, é o que ele mais busca. Ele quer empresas que se beneficiam de algo que as outras não, então ele quer aquela concorrência desleal, ele procura isso nas empresas que ele investe, tá? E procurar por empresas vencedoras é procurar por empresas que se beneficiam de uma vantagem competitiva durável. Então, vou te dar um exemplo bem simples, mas é bem interessante. Imagina que você e seus 2 amigos queiram competir quem pesca mais peixes ao longo do mês. Então, no final do mês, vocês fazem um levantamento aí de quantos peixes cada um pescou. E quem tiver mais peixes ganha a competição, ou vocês apostam algum dinheiro, enfim. Só que você e mais esses 2 amigos, cada um mora num lugar do mundo. Então, você, por exemplo, mora no interior de Mato Grosso do Sul, numa chácara, onde do lado tem um rio e cheio de peixes, onde você pode pescar. Seu outro amigo mora no centro de Toronto e o seu outro colega mora numa região que nem rio tem. Então, assim, são 3 casos bem distintos, mas a competição ela é a mesma. E nesse caso, você que mora no interior do Mato Grosso do Sul, numa chácara, e que tem um rio do lado, a vantagem que você vai ter perante os seus concorrentes, no caso, seus amigos, ela é muito significativa, ela é muito maior. Então, a expectativa de que quem vai ganhar essa competição, com certeza ela está concentrada em você. E é justamente isso, esse olhar, essa procura por vantagem competitiva, que no caso, esse exemplo, você tem a vantagem competitiva da localização, da sua moradia que está do lado, da sua região. Esse tipo de vantagem competitiva pode ser tanto de localização quanto operacional, a gente procura incansavelmente nas empresas. Então é muito importante entender isso para que a gente consiga procurar isso em empresas e aí realmente aumentar nossa expectativa sobre ela, uma possível valorização, uma possível entrega de renda. Então é exatamente isso que a gente procura e o Buffett sempre procurou esse tipo de vantagem, aquela vantagem praticamente desleal, igual no exemplo que eu dei aqui, ele procura isso nas empresas, tá?
Então, há duas formas da gente encontrar vantagem competitiva durável nas empresas. Via análise de balanço, inclusive aqui no canal eu postei vários vídeos já sobre análise de balanço, análise de demonstrativos financeiros, inclusive sobre o pretexto de encontrar vantagem competitiva durável nas empresas através das suas análises financeiras. Então, se você quiser depois dar um tempo aí e procure vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Mas hoje eu vou falar sobre algo que eu ainda não trouxe aqui, que eu acho muito relevante, né? Nas minhas análises semanais, né, várias vezes eu analiso empresa e posto aqui no YouTube, eu mostro a análise qualitativa, mas eu nunca expliquei o por trás dela, né? A razão por trás dela. Então, assim, hoje eu estou fazendo isso, inclusive. Então, a outra forma é via análise qualitativa, tá? Aqui vai ser o foco dessa aula. Então, eu diria que é a maneira mais simples de encontrar para aqueles que não têm familiaridade com contabilidade. Se você não tem familiaridade com aquela contabilidade profunda, aquelas análises do demonstrativo financeiro, demonstrativo de fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, se você não tem toda essa familiaridade, o principal, a maneira mais fácil de você conseguir procurar vantagem competitiva numa empresa é através da análise qualitativa, tá? Qualquer um pode identificar vantagem competitiva durável através da análise qualitativa de empresas. E eu vou dar até alguns exemplos de empresas que são vencedoras, né, que já percorreram, né, todo esse espaço de crescimento e tudo mais, podem vir a crescer mais no futuro, nada impede, mas eu vou dar alguns exemplos de empresas de fato vencedoras, tá? Primeira delas, a Coca-Cola. Então, isso aqui é até um retorno sem considerar dividendos, né? Tem aqui recompra, mas aqui não considera dividendos. É um retorno assim de quase 6.000% em 40 anos. É um retorno bem satisfatório mesmo, tá? Apple. Então, a Apple também é uma empresa que é uma empresa que possui vantagem competitiva durável e se beneficiou por muito tempo dessa vantagem competitiva. 70.000% em 40 anos, também um retorno magnífico. VEG também, 26.000% em 23 anos, então retorno excelente também. Taesa, né, quase 400% em 17 anos, mas se a gente contar os dividendos, mais de 1.000% só na última década. Então, assim, são rentabilidades que comprovam, né, que mostram que são empresas vencedoras. Não a rentabilidade que comprova que é uma empresa vencedora, mas por ser uma empresa vencedora, que se beneficia de vantagem competitiva durável, que ela consegue entregar esses retornos tão satisfatórios e tão lucrativos para o acionista, tá bom? Bom, e agora, por fim, eu vou mostrar aqui como gerar muita renda na Bolsa de Valores a partir desses dois itens que eu comentei com você, tá? E quando a gente fala de como gerar muita renda na Bolsa, você já deve ter entendido, né, que a gente precisa encontrar empresas que se beneficiam de vantagem competitiva durável. Então, como que a gente encontra esse tipo de empresa? Eu já comentei aqui através da análise qualitativa das operações da empresa, que eu especifiquei um pouco mais que a gente vai focar nas operações. É através da análise qualitativa das operações da companhia que você consegue ver se ela possui ou não alguma vantagem sobre as concorrentes. Então, alguns exemplos simples aqui. Eu peguei os mesmos exemplos que eu coloquei lá em cima. A Taesa. Para quem já teve a oportunidade de analisar mais a fundo a Taesa, ela, na minha humilde opinião, ela acho que não tem tanta vantagem competitiva agora, né? Não mais. Mas antigamente ela entregava muito retorno, antigamente até 2, 3 anos atrás, ela entregava muito retorno ao seu acionista porque ela se beneficiava de concessões atreladas à IGPM. Para quem conhece as operações da Taesa, sabe que ela precisa ganhar contratos de concessão, né? Participar de licitações para ganhar esses contratos de concessão. E antigamente, no momento que ela mais conseguiu adquirir esses contratos, antigamente era comum fazer contratos por IGPM, indexados a IGPM. E o IGPM ele tem indexadores em dólar. Tá? A composição do IGPM tem muitos índices que são dolarizados. Isso fez com que, ao longo de muito tempo, ela conseguiu ter contratos que são reajustados anualmente, né, de forma correta, só que ajustados por IGPM. Então, normalmente era um ajuste muito maior do que as suas concorrentes. Então, ela era a empresa que mais tinha contratos de concessão ajustados por IGPM. Tem outras companhias que tinham também, mas ela o grande diferença dela para as outras do mesmo setor é que ela tinha mais contratos de concessão por IGPM e não se faz, né, se não me engano, desde 98, acho que desde 98 e 99 não se faz mais licitação atrelados, né, essas concessões atreladas ao IGPM. Então, por isso que ela conseguiu se beneficiar muito dessa rentabilidade ao longo desses últimos 10, 20 anos, tá?
Coca-Cola, então a Coca-Cola, os lucros dela aumentam sem precisar desenvolver novos produtos. Inclusive, se você já viu algumas cartas do Buffett, até antigas, ou já aprofundou um pouco mais na tomada de decisão dele com relação à Coca-Cola, acho que o grande ponto assim que ele bate muito é que era uma empresa que não precisava se reinventar para continuar tendo lucro. Então, o fato da fórmula, né, até coloquei aqui como vontade competitiva a própria fórmula, ela tinha uma fórmula tão única, tão característica, que mesmo as concorrentes tentando imitar não ficava igual, e as pessoas focavam muito mais na Coca-Cola, no produto. É, o Buffett percebeu que era uma empresa que não precisava se reinventar, não precisava desenvolver novas tecnologias para ela conseguir aumentar seus lucros. Naturalmente, de forma quase que orgânica, ela conseguia ter capilaridade na sua produção, enfim. Então, ela se beneficiou por muito tempo, e até hoje se beneficia dessa vantagem competitiva, que é, de fato, o produto core dela, que é a Coca-Cola, o refrigerante. Né? Tem vários outros, né, satélites, outros produtos hoje, é uma rede gigantesca, mas a vantagem competitiva que ela conseguiu se beneficiar ao longo do tempo foi, de fato, o refrigerante à base de cola. Bom, a Apple, então, a Apple tem, acho que, diversos diferenciais, especialmente nos últimos 10, 20 anos, e aí tem vários diferenciais perante a concorrente que ela foi construindo ao longo do tempo. Então, a inovação em produtos de utilidade básica, então ela pega alguma coisa que é de utilidade básica e transforma em algo e tenta inovar isso. Então, por exemplo, o aparelho telefônico ela pegou e transformou no smartphone. Isso foi uma inovação de um produto que já era básico na sociedade. Qualidade também, ela é conhecida pela sua qualidade, tem a questão do status, e juntando tudo isso, hoje, ela é a vantagem competitiva que ela tem é, de fato, o seu branding. Então, quem compra a Apple não está tanto preocupado com qual software ou algo específico, e sim pela questão do status, pela questão da qualidade da câmera, que hoje é muito necessário por conta do mundo estar muito visual, rede social e tudo mais. Então, ela tem vários. Hoje, na minha opinião, o grande vantagem competitiva dela é o brand, né? A marca que ela construiu, tá? Isso, independente da empresa que for entrar no mercado de smartphones, dificilmente vai conseguir chegar no patamar da Apple ou competir de forma tão franca quanto ela, mesmo com celulares, smartphones muito melhores. Na minha opinião, né? Inclusive eu tenho Samsung e não tenho Apple. Eu acho os celulares da Samsung muito melhores, muito mais modernos e que tem várias funcionalidades que eu gosto, ele é super interativo, porém isso não tira o fato da Apple ainda ser a empresa que mais lucra com venda de smartphone, que mais lucra com diversos serviços eletrônicos. Então, isso aqui é mais um exemplo. Bom, então, ok, casos de empresas que já venceram, né? Mas e as que podem se tornar empresas vencedoras? Eu encontrei essa empresa e eu vou mostrar o porquê que ela é uma das principais candidatas brasileiras para se tornar um ótimo investimento vencedor, tá? Primeiro eu vou explicar o que faz essa empresa. Ela é uma empresa que produz resinas termofixas, tá? E tubos de aço, né? Que são produtos químicos para a indústria, né? Da construção civil e também para o setor de óleo e gás. Então é uma empresa que fabrica dois itens diferentes e cada um para o seu setor. E como que funcionam as operações dessa empresa? Tá? Ela tem uma divisão, ela tem o braço químico e o braço de aço. O braço químico ela produz resinas termofixas e o formol, que são insumos da indústria de painéis de madeira, que é MDF, MDP, OSB, compensados, que o foco é sim a construção civil, tá? E tem um segundo braço dela, que é o braço de aço, onde ela fabrica tubos de aço especialmente para o setor de óleo e gás, tá? Nas plataformas onshore. Então, tem também para a construção civil. O principal é o óleo e gás, né, no setor de óleo e gás. Onshore, especialmente gás natural, né, que são os tubos OCTG, né, o Oil Country Tubular Goods, e é o foco da empresa. Tá? Ela também tem um pequeno braço de energia fotovoltaica que ela está desenvolvendo, mas o foco dela na parte de aço é para vender tubos de aço para o setor de óleo e gás, assim como a parte química é vender resinas termofixas e formol para a indústria da construção civil para fabricar esses compensados de madeira, MDF, MDP, e assim vai. Bom, e se a gente analisar o perfil da receita dessa empresa, a parte química representa 2/3 do faturamento e a parte de aço 1/3. Aqui, novamente, foca no setor da construção civil e aqui foca no setor de gás natural. Agora, quando a gente vai no perfil do lucro,
praticamente é 50-50, né? O químico é 60% do lucro e o aço 40% do lucro. Ela também tem um braço não, mas ela faz parte de exportações, então ela utiliza o braço de aço para exportar cerca de 15%, né? E vai principalmente para a América do Norte. E esse aqui são pontos superficiais, só para entender a operação, mas o grande foco desse vídeo, acho que aqui é o centro dessa aula, é de fato mostrar como que essa empresa está se beneficiando de uma vantagem competitiva durável, né? Quando eu fui analisar ela, eu identifiquei isso, que ela está se beneficiando de uma grande vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva se concentra na posição geográfica única dessa empresa, tá? E eu vou explicar o porquê. A matéria-prima para a produção de resinas termofixas, lembrando que as resinas termofixas representam 2/3 do faturamento e 60% do lucro, tá? Então é o foco da empresa praticamente. Então, o principal retorno da empresa, né, é fabricar essas resinas termofixas. E para fabricar essas resinas, ela precisa de 3 matérias-primas. Então, é o eucalipto, o metanol e ureia e o pinheiro, tá? O eucalipto, é uma empresa que ela tem fazenda de eucalipto, então ela consegue ser verticalizada, autossuficiente, maravilhoso. Metanol e ureia, ela tem que comprar de fora, né? São insumos produzidos a partir do gás natural, são comprados, né? Tem mercado mundial para isso. E agora, e aqui que eu acho que é o grande ponto. Repare que se você for amanhã abrir uma empresa que produz resina termofixa, você precisa solucionar esses 3 problemas. Você precisa de eucalipto, você precisa de metanol e ureia, você precisa de pinheiro. O primeiro que a empresa já tem aqui uma fazenda de eucalipto, a empresa compra metanol e ureia, como todas com certeza vão comprar também. Agora, olha só que interessante, a parte do pinheiro, tá? O Brasil ele possui as maiores áreas florestais de pinheiros do mundo. Então, o Brasil tem as maiores áreas florestais do mundo de pinheiros comparado a qualquer outro país. E é cerca de, até olhei ali, eu olhei dentro do formulário de referência da empresa, é cerca de 1,6 milhões de hectares dessas áreas florestais de pinheiros, tá? Além de 12 milhões de hectares disponíveis. Então, aqui é a área que já tem, né, pinheiros, floresta de pinheiros, e ainda assim tem uma área de praticamente quase 10 vezes maior que essa, que é possível, né, disponível para o cultivo, né, a plantação, crescimento de florestas de pinheiros. E 75% de tudo isso está no estado do Paraná e de Santa Catarina. E olha só que interessante, adivinha? Essa empresa ela tem grandes fazendas de pinheiros nesses 2 estados, tá? E repare no tamanho dessa vantagem competitiva sobre as concorrentes. Então, imagina, esse aqui é o caso da competição de pesca, né? Que você, aqui no caso a empresa, está morando no interior de Mato Grosso do Sul, ao lado de um rio, enquanto qualquer outra empresa que for abrir, ela vai se deparar com esse problema. Então, assim, qualquer empresa desse setor, ela vai precisar desses 3 insumos. E adivinha, e pensa só, quem que vai ter o menor custo possível dessa resina termofixa? Se você for vender, qual empresa vai ter o menor custo para fabricar a resina termofixa e aí no final vai vender o menor preço para o seu cliente? Vai ser com certeza essa empresa, porque ela tem fazendas na maior área florestal de pinheiros do mundo. Então, olha o nível de vantagem competitiva que essa empresa tem sobre as concorrentes. Qualquer empresa que produz resinas termofixas vai precisar dessas 3 matérias-primas, e 2 delas a empresa produz, e uma delas é quase que exclusividade da localidade onde essa empresa está inserida, tá? Então repare que eu nem precisei entrar nos balanços da empresa para perceber que ela possui vantagem competitiva durável. A mágica de olhar para esse indicador, né, vamos chamar aqui o indicador vantagem competitiva durável, é que você nem precisa entrar na parte de contabilidade, você nem precisa se aprofundar muito nisso para saber que essa empresa com certeza vai ter mais lucros que outras empresas do mesmo setor. Então aqui está a grande mágica. E para quem tava curioso ou esperou até agora, a empresa chama Dexus Participações, tá? O código aqui DEXP3, que tá o código da bolsa. E lembrando que isso não é recomendação de investimento, tá? Isso aqui tem um intuito totalmente educativo. Inclusive, agora finalizando, eu vou te mostrar uma dica prática. Né? Todas essas informações que eu falei aqui da empresa, eu não peguei dos balanços, das análises demonstrativos financeiros, da DFP, do demonstrativo fluxo de caixa, balanço patrimonial, não. Eu peguei essas informações apenas lendo um capítulo, que é o capítulo 7 do formulário de referência da companhia, tá?
Para quem não sabe, toda empresa publica um documento que é obrigatório, né? CVM obriga, chamado FRE, que é o Formulário de Referência da Empresa. E essas empresas publicam esse formulário tanto no próprio site de RI dela, se você pesquisar lá no Google, site de RI, aí o código da empresa você vai achar, e também você pode pesquisar direto na fonte que é no próprio site da CVM. Vou até te mostrar aqui na prática. E especialmente os capítulos 7.1, 7.2 e 7.3 você consegue mais informações, né, ainda, né, sendo mais específico, sobre as operações da empresa e ver se ela tem ou não vantagem competitiva durável. Tá? Eu vou te mostrar aqui. Então eu vou abrir aqui o site do RAD-CVM, tá? rad.cvm.gov.br. Eu vou colocar aqui, eu tenho que colocar o código da empresa, né? Se eu não sei o código da empresa, vou abrir uma nova aba, código CVM, aí, DEXP3. Então aqui, código CVM DEXP3, vou até aproximar aqui. Pesquisei isso aqui no Google. E aí, é esse código aqui, tá? No caso dessa empresa é o 16632. Eu vou dar Ctrl C, aí vou vir aqui. Empresa, vou dar Ctrl V. Então, Dexos Participações. Vou clicar e selecionar aqui a última data de referência, vai pegar o mais atualizado. A categoria eu vou colocar aqui FRE, dou Enter. E vou consultar. Então, aqui ele vai me dar vários documentos. Eu vou pegar o mais atualizado, que é status ativo, é o último aqui, data de referência de 2022. Vou visualizar o documento. Tá carregando aqui. Aqui, ó, aqui nessa parte tem os capítulos e aqui tem os subitens, né? Então eu vou aqui no capítulo 7, como eu comentei aqui na dica prática. E aqui está, é um capítulo de 10 páginas apenas, nem precisa ler tudo. Então, até, por exemplo, vou dar um Ctrl F aqui, vou colocar aqui Pinheiros, só para você ver. Aqui, ó. O MDF e os painéis compensados, produtos finais do processo em que há inclusão das resinas termofixas da GPC Química, são produzidos a partir da Pinus, né, taeda, que é o pinheiro, e do eucalipto. O Brasil possui uma das maiores áreas florestais de pinheiros do mundo, com 1,6 milhões de hectares, além de possuir 12 milhões de áreas disponíveis para o plantio de madeira e reflorestamento. A eficiência na produção de compensados no Brasil se destaca em relação a outros países do mundo. A alta competitividade na indústria madeireira nacional ocorre por conta da produtividade florestal, do emprego e de propriedades mecânicas e por conta do baixo custo de mão de obra. Então, olha só o diferencial competitivo que tem essa empresa de estar localizada aqui no Brasil, de ter fazendas, né? Se você ler um pouco mais para frente, você vai ver que ela tem fazendas nessas regiões aqui do país, né? Mais para frente vai falar de Santa Catarina e do Paraná, igual eu comentei aqui, ó. Estados, Paraná, Santa Catarina. Então, assim, aqui a gente consegue ter muitas informações sobre as atividades da empresa, ó. Tem a questão da estratégia, é muito interessante. Recomendo muito que você leia para toda empresa que você pensa em investir, para toda empresa que você tem em carteira, porque com certeza isso vai te ajudar muito a identificar a vantagem competitiva na empresa, tá? Então eu te desafio a ler essas pouquíssimas páginas da empresa que você tem em carteira ou da empresa que você está pensando em investir e coloca aqui nos comentários se a sua empresa está ou não se beneficiando de alguma vantagem competitiva durável, tá? E se você gostou desse conteúdo, se isso te ajudou, tá? Isso aqui até mostra que você está gostando e que me incentiva também a fazer mais conteúdos alinhados com o que você está gostando. Curte aqui o vídeo, compartilha e também se inscreva aqui no canal, tá? Então, curta esse vídeo, coloca aqui nos comentários, né, se sua empresa está se beneficiando ou não de vantagem competitiva e também, claro, coloca o nome da empresa, tá? Porque eu quero também dar uma olhada. Vai que é uma empresa que eu não conheço, então com certeza eu vou ficar muito feliz. Você me ajuda, se eu estou te ajudando, espero que você me ajude também, tá? Então, se você quiser, aqui por fim, se você quiser aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, participe do meu próximo curso gratuito, tá? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Muito obrigado e até a aula semanal da semana que vem. Abraço.